pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui novamente para o nosso bate-papo semanal, né? Vou continuar solicitando a vocês que se inscrevam no meu canal para receber as notificações. Não esqueçam, se inscrevam no meu canal, deixe suas impressões e suas dúvidas, né? O nosso convidado hoje, na continuação do nosso debate sobre racismo, preconceito e discriminação racial, é o professor mestre Adriano de Oliveira. O professor Adriano é graduado em Pedagogia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, em Tecnologia e Análise e Desenvolvimento de Sistemas pelo Centro Universitário Internacional, especializado em língua portuguesa, redação e oratória, é mestre em tecnologia pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná em tecnologia. Possui experiência em gestão, docência em todos os níveis, educação infantil, ensino fundamental, médio e superior. Então, o professor Adriano ele vai conversar conosco um pouco sobre educação escolar quilombola. É uma temática muito importante que nós trabalhamos na Secretaria de Estado da Educação enquanto equipe, ok? Então, vamos ouvir o professor Adriano? Olá a todos e todas, eu sou o professor Adriano e hoje estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre educação escolar quilombola. Primeiramente, antes de começarmos mesmo na pauta, na temática, eu gostaria de agradecer a professora Clemilda Santiago, né, que fez esse convite. E a gente está um tempão tentando gravar esse vídeo e acaba dando um problema técnico aqui e ali, e infelizmente eu acabei não conseguindo fazer esse vídeo em tempo que ela pediu, mas estamos tentando hoje para a coisa funcionar mesmo, né, para tudo dar certo. Então eu queria agradecer imensamente ela, né, porque o pessoal que acompanha esse canal deve saber a trajetória da professora Clemilda, né? Ela tem uma vida inteira, né? Toda a parte da vida dela dedicada ao movimento negro, às comunidades tradicionais quilombolas, às comunidades tradicionais negras, às comunidades remanescentes quilombolas, às comunidades tradicionais negras. E ela é uma pessoa muito significativa nos movimentos, muito significativa nos conselhos, assim, uma pessoa que sempre está puxando as pautas adiante, né? E ela, com o trabalho técnico dela na área de educação, Secretaria de Educação, também tem feito muito, né, nesse tempo que a gente sofre tem essas intempéries. A gente sabe que nós vivemos uma certa tempestade, né, no próprio mundo, dá para dizer, climática, política, econômica, né, pandêmica, né, sindêmica, agora alguns dizem. Mas e esse trabalho todo é um trabalho muito significativo, né? Eu tenho o orgulho e o prazer de ser colega do trabalho, ser amigo dela, e isso é algo muito significativo, né? Tanto para mim quanto para os outros que estão do lado dela. Então, assim, eu quero fazer um disclaimer antes, né, de começar a falar, porque assim, eu não sou um especialista em educação escolar quilombola, longe disso. Eu estou nessa pasta agora há um ano, né? Antes eu tinha um pouco de leitura em relação a isso, depois disso nós estamos buscando conhecimento, né, em relação a isso. Buscando conhecimento é um pouco engraçado, mas é realmente aprofundando, tentando conhecer as lideranças, as comunidades, lendo os doutores, as pessoas, os pesquisadores das áreas, as pessoas que estão profundamente, né, conhecendo as temáticas, pessoas que estão profundamente envolvidas com isso, seja no campo da pesquisa ou na vivência, certo? Então, o que eu vou falar um pouco hoje é da experiência que nós temos aqui no Paraná, né? Essa experiência que ela vem com, assim, muitos aspectos, assim, digamos, que tiveram uma mudança significativa, né? Porque aqui no Paraná nós podemos falar que as nossas escolas, nós temos duas escolas quilombolas, elas têm uma postura que favoreceu muito essa pasta, né? Favoreceu muito a educação escolar quilombola. Elas realmente têm diferenciais dentro da especificidade dela. E nós temos escolas que atendem, que nós estamos nesse trabalho para que elas possam partilhar com a gente, né? Porque elas possam inserir essa modalidade de uma forma mais efetiva no interior delas. Então, para começar, o que a gente pode começar distinguindo, né? Para quem é da área da educação, para quem tem esse métier da área da educação, né, é mais tranquilo saber o que é uma modalidade de ensino. Mas muitas pessoas que às vezes estão dentro de outras áreas, ou mesmo têm essa familiaridade toda com uma parte da linguagem, da legislação, assim, desses aspectos, digamos, mais técnicos da área, pode confundir um pouco as coisas. Então, modalidade, basicamente, de uma forma bem resumida, o que seria? É um tipo de educação diferenciada, é uma forma de atendimento da educação, uma forma de fazer pedagógico,
dentro de algum espectro, seja ele cultural, seja ele por uma demanda, uma necessidade, né? Pode dar exemplo, a gente tem educação do campo, nós temos educação especial, nós temos educação de jovens e adultos, nós temos várias outras modalidades, né? Educação indígena, escolar indígena, que elas contribuem para que cada demanda, cada passa dessas fique com as suas especificidades e possa atender de uma forma significativa, né, o seu público. Então, na modalidade escolar, educação escolar quilombola, né, ela vem uma demanda junto com os movimentos sociais, né, que tinham demandado isso, toda a discussão dos professores universitários, professores pesquisadores, né, e ela vem sendo carregada há muito tempo já, desde a década de 90 já tinha discussões com isso, no começo dos anos 2000 isso foi se aprofundando até no momento que surgiu, né, que conseguiram se construir as diretrizes nacionais da educação escolar quilombola. E o que essas diretrizes trazem de importante para nós dentro de uma perspectiva pedagógica, de uma perspectiva mantenedora de secretaria, de Secretaria de Educação, de instâncias, né, colegiadas, de conselho escolar, ela traz para a gente princípios e estruturas de funcionamento para a educação escolar. Ela é um complemento, dá para dizer de certa forma, que ela está conectada completamente com a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, né? A LDB 93, 94, 96. Além das leis que trazem a questão do ensino da cultura afro-brasileira, né, e indígena. Por que eu estou citando isso? Porque nós temos no documento, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, na convenção da OIT, nós temos 169, nós temos a questão, que eles usam esse termo lá, educação, ensino, educação dentro de comunidade, tribais, né? Mas a ideia é que as comunidades específicas elas possam se autoafirmar, se autodeterminar com o seu tipo de ensino. E onde se conecta essa ponta da educação escolar quilombola com a nossa educação brasileira? A gente tem que ter um olhar um pouco histórico em relação a isso, tem que começar com um olhar histórico para que nós possamos fazer essas pequenas conexões. Primeiro, nós temos que pensar o seguinte: a população negra no Brasil é uma população que ela não houve uma apartheid necessariamente, uma apartheid legitimamente no sentido formal da coisa no Brasil, de separação racial, porém houve esse mesmo apartheid de outra forma, né, através de uma invisibilidade, uma segregação dessas pessoas e um não acesso delas a vários mecanismos, tanto de educação quanto mecanismos de econômicos, mecanismos de trabalho, né. Nós tivemos um período de 400 anos de escravidão, e esse período de que pessoas foram trazidas para cá em uma migração forçada, em uma escravidão, processo que escravizaram e obtiveram não só a mão de obra deles, como o Henri Cunha Júnior mesmo vai mostrar, né, o pesquisador, mas o conhecimento técnico deles, mineração, o conhecimento técnico dessa população, de montar as ferramentas em um local que não existia nada antes para que houvesse trabalho, né, esse trabalho que foi roubado deles, né, que foi através dessa escravização, dessa destruição da identidade, da língua, da cultura. Então, todos os processos que aconteceram com os africanos, os negros que estavam aqui, eles resultou em marcas, né, em cicatrizes, em feridas na população que nós vivemos hoje ainda. E no caso das comunidades tradicionais negras e remanescentes quilombolas, nós temos um aspecto ainda mais relevante para isso. Porque essas comunidades são comunidades resistentes, eram comunidades que se construíram com o passar do tempo a partir da resistência desse processo, né? Muitos quilombos, Zumbi dos Palmares, por exemplo, é o mais conhecido, né, é o mais difundido, mas nós temos diversas comunidades quilombolas remanescentes no Brasil. Essas comunidades são locais de resistência, são locais de preservação da cultura, né? Parte, pelo menos dela, que muito acabou se perdendo, do que eram essa população africana, né? Do que era e do que se transformou, que veio se transformando até o momento presente. E esses conhecimentos e saberes, esse ethos, essa forma de ser e viver, ela se propagou ali, né? E então, a educação escolar quilombola, ela não é uma educação quilombola necessariamente, mas é uma educação sistematizada a partir dessa ideia do que se construiu ali, né? Do que se resistiu e persistiu ali. Por exemplo, memória coletiva, que é um dos princípios, né? O que é uma memória coletiva? A memória coletiva são conhecimentos, são produções que uma coletividade, um grupo de pessoas possui, tem uma lembrança e ao mesmo tempo que o indivíduo pode recorrer àquilo para se identificar como membro de uma comunidade, como parte de um grupo maior, né?
em outras comunidades, por exemplo, se você tiver uma descendência alemã, italiana, portuguesa, você facilmente, através de documentação, através de aspectos culturais do dia a dia, você consegue traçar isso muito com facilidade. Agora, a população negra, isso é quase impossível, porque a maior parte dos registros que foi feito foi apagado, né? As pessoas foram invisibilizadas, objetificadas naquele tempo. Então, o pouco que restou encontra-se dentro dessas comunidades quilombolas, remanescentes quilombolas e tradicionais negras. Por que eu faço a distinção entre tradicionais negras e quilombolas, né? Isso é meramente por uma questão documental, né? Porque as comunidades remanescentes quilombolas, elas têm a certificação do Fundação dos Palmares, né? Mas as tradicionais negras, infelizmente, elas não têm, ainda, seja por motivos políticos, ou seja por motivos que ainda não pleitearam essa questão, ou não conseguiram ainda a documentação adequada, né? Mas, uma perspectiva política-pedagógica, elas são equivalentes, elas têm a mesma bagagem, né? Elas trazem essa mesma bagagem que nós podemos usar como esse repertório todo que vai sendo sistematizado para dentro da educação escolar quilombola na especificidade. Nós temos aqui no Paraná 2 escolas quilombolas, né? Uma fica em Palmas, a Escola Quilombola Maria Joana, e outra fica em Adrianópolis, a Escola Quilombola Diogo Ramos, né? Na comunidade João Surá. E essas comunidades, elas têm características específicas, como qualquer grupo de pessoas. Quando você vai se separando, você vai criando características, aspectos culturais e organizacionais distintos, né? Embora todas elas tragam no seu interior essas questões, a identidade, né? A identidade africana, a identidade afro-brasileira. Além da memória coletiva, nós temos como princípio também línguas remanescentes, são línguas que ficaram no passado e... Ficaram no passado não, mas podem estar sendo usadas ali em algum contexto, né? Línguas nativas dessa população que são resgatadas. Nós temos a questão da cultura em festivos, em momentos de festival, momentos culturais. Nós temos as práticas culturais. Então, são vários princípios que vão orientar essa educação escolar, né? E ela é muito mais, por a partir dessa lógica mais comunitária, essa lógica de grupo, de sociedade, daquele contexto, ela acaba sendo uma pedagogia muito mais próxima do ideal que nós temos, que reunifica as pessoas dentro de uma perspectiva de construção de conhecimento, né, de produção e propagação desse conhecimento, do que uma pedagogia, vamos dizer assim, mais tradicional ou mais eurocêntrica, né? Ela é uma pedagogia que, por natureza, ela tende a partir para um aspecto decolonial, um aspecto de ruptura com essas perspectivas que impedem que pensamos nós mesmos como sujeitos de fato. Então, isso é muito interessante, é um assunto muito amplo e interessante. Como o vídeo é curto, hoje eu quero dar só essa introdução para vocês. E em um próximo momento, vamos voltar com princípio a princípio para discutir as diretrizes, né? E outro aspecto, estamos pensando, assim, esse é um movimento que vem faz bastante tempo, mas nós estamos tentando dar uma revigorada nele no Paraná, mas conseguir uma orientação, um documento orientador aqui do Paraná. Isso seria excelente também. Obrigado, agradeço a professora Clemilda, né? E a todos vocês que estão assistindo. E tudo de bom. Até mais. Então, o que vocês acharam? Deixem as suas impressões, dúvidas, porque o professor Adriano retornará para dirimi-las, para conversar novamente com vocês e para responder as questões que vocês colocarem aqui, tá bom? A nossa convidada para a próxima semana, ela vai estar conversando com vocês um pouquinho agora, tá bom? Até lá! Saudações quilombola. Sou Maura Cristina, graduada em psicologia, integrante do Movimento Sem Teto da Bahia e articulação do Centro Histórico de Salvador, militante do Movimento de Mulheres Negras da Bahia. Eu faço luta em todos os aspectos que se diz respeito ao nosso povo negro. Mas, em especial, eu falo de um lugar que é direito à moradia. Direito negado ao nosso povo negro desde a pseudo-abolição. Direito à terra, direito à moradia,
direito aos territórios, direito à cidade. Quero aqui agradecer imensamente e dizer de quanto me honra o convite recebido pela nossa companheira professora Clemilda Santiago, companheira de luta, da qual eu tenho o meu máximo respeito, mulher séria, comprometida com a luta de levar a nossa história, pretos e pretas, para buscar o que nos é de direito, igualdade e equidade. Falar do seu site, Clemilda, é fantástico. A possibilidade de mais uma das ferramentas, e essa ferramenta tecnológica, onde estamos dominando e para dar continuidade a toda a nossa luta, porque não iremos parar enquanto a nós não for dada a igualdade e a equidade. Saudação, saudação, povo negro.